Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, nobres irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui no canal A Plenitude das Escrituras. E hoje, meus irmãos, iremos abordar o tema do nosso estudo hoje, será sobre a morte, mas, como os irmãos já devem ter visto no título, como ela será destruída, né? A morte ela terá o seu fim, né? O último inimigo a ser destruído, né? A morte. Como que ela teve, né, essa sentença, como que ela já foi vencida, né, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e está sentenciada, né? Está condenada à destruição, né? Chegará um momento, o dia que a morte não mais existirá. Então é um tema que eu pensei, né, gostaria muito, já há um bom tempo venho pensando, né, sobre esse tema e gostaria de trazer ele. Eu sei que é um tema que para muitos é pesado, né, quando já ouve falar da morte, mas aqui será diferente, né, será nesse sentido de esperança, de alegria de que um dia a morte que hoje, né, atormenta tanto, né, a humanidade, é um motivo de medo, né, de pavor, de terror para muitos. Ela não será mais, né, não será mais a causadora, né, desse tipo de medo, né, de pavor, pois ela não mais existirá. Então, meus irmãos, será um tema muito bom e peço já por gentileza que os irmãos possam, né, deixar um like, compartilhar, né, para que chegue a mais pessoas e também, né, ao final desse estudo deixarem um comentário, porque tudo isso ajuda muito em ampliar na divulgação desse vídeo na plataforma do YouTube, que chegue, né, a mais pessoas. Então, meus irmãos, vamos dar início aqui, começando aqui com a apostila, né, na tela. A morte é um dos temas centrais da vida e das Escrituras, não apenas por sua inevitabilidade presente no mundo caído, mas porque ela representa uma ruptura direta com o projeto original de Deus para a criação. Portanto, o primeiro ponto a ser abordado é: a morte não fazia parte da intenção original do Criador. Somente compreendendo a sua origem é possível entender a sua destruição final. Então, antes de entrarmos, né, propriamente dito no estudo, no tema que é a destruição da morte, é bom primeiramente relembrarmos, né, como que a morte, né, entrou no mundo, né, como que o homem, né, passou a morrer. E iremos também abordar umas questões aqui antes também sobre como ela foi vencida, né, pelo nosso Senhor Jesus e assim por diante, para ser um estudo bem, né, completo, né. O relato da criação em Gênesis revela uma ordem marcada por harmonia, vida e continuidade. Repetidas vezes o texto afirma, né, e viu Deus que era bom. Essa bondade envolve não apenas aspectos morais, mas a própria constituição, né, da criação, né, todas as coisas que Deus ali ele fez, né, era boa, é bela, né. E a gente vê, né, ainda assim neste mundo caído, esse mundo ainda tem ali, né, os seus defeitos. A gente vê que a criação em si, né, a natureza é algo muito belo. O mundo era um ambiente ajustado à vida, não à morte. O ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, né, como o próprio texto diz em Gênesis 1, dos versos 26 ao 27, foi colocado num espaço de vitalidade contínua, representado pelo Jardim do Éden. Não há qualquer indicação no texto que o homem teria de morrer, né, como parte de um ciclo biológico natural. Ao contrário, tudo aponta para um estado de sustentação permanente da vida humana. A árvore da vida, localizada no centro do jardim, não era decorativa. Era um sinal sacramental de que a vida do homem seria mantida pela comunhão com Deus. A finalidade original de Deus nunca foi a morte do ser humano, mas que ele vivesse em comunhão perfeita com o seu Criador. A primeira menção à morte ocorre não como uma descrição do estado humano, mas como uma advertência divina da parte, né, de Deus, que diz, né, certamente morrerás, Gênesis 2:17. Antes da queda, o homem não morria.
ele apenas poderia morrer caso transgredisse o mandamento de Deus, né, desobedecesse, que foi, né, o que ocorreu. Portanto, a morte não estava presente ao ser humano em sua criação. Ele era um risco associado à desobediência. Neste ponto, o caráter da morte parece claramente, né? A morte não é um processo natural, mas uma penalidade judicial, né, da parte de Deus. Ela não é originada na biologia, mas no pecado. O homem foi criado para viver, porém foi advertido de que a vida poderia ser perdida caso ele se afastasse de Deus, fonte da vida. Quando Adão e Eva desobedeceram, a morte entrou no mundo. O pecado abriu porta para aquilo que Deus havia anunciado. Em Romanos 5,2 afirma de modo direto: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Olha que interessante. Então, vemos aí, né, a ordem das coisas, né? Pelo homem, né, por um só homem, entrou o pecado no mundo, né, pela desobediência de Adão. E pelo pecado entrou a morte. Até Paulo fala isso também em próprio Romanos, só que no capítulo 6, né, o salário do pecado é a morte. Então a gente vê a ordem das coisas, né? O homem, ele desobedeceu, ele se corrompeu, né? Ele teve ali a sua natureza, a sua moralidade corrompida, e nisso, né, entrou isso que até então não existia, né, o que é o pecado. E com o pecado veio todas essas mazelas, né? A morte, e com a morte, né, doenças e assim por diante. A entrada da morte não é descrita como um fenômeno restrito a Adão, mas como algo que passou a todos os homens, né? Toda a humanidade. O texto não permite a interpretação de que a morte fosse apenas uma realidade espiritual. Pelo contrário, ela envolve tanto a separação espiritual quanto a deteriorização física. A morte, então, deve ser entendida como uma sentença de Deus, o resultado da queda moral da humanidade, uma ruptura da ordem criada, uma corrupção que afeta o corpo, a alma e a criação, né, ao redor, né? Então tudo foi afetado, né? Assim, a morte se torna o símbolo e a realidade da alienação humana em relação a Deus. A queda não afetou somente o homem. A Escritura afirma que toda a criação foi submetida à vaidade. Romanos 8,20. A expressão indica inutilidade, corrupção e frustração. O mundo que antes refletia perfeitamente a ordem de Deus passou a carregar sinais de desordem, sofrimento, dor, degeneração, violência e morte. E isso inclui tanto os seres humanos quanto os animais, né? A gente vê que a morte animal, né, portanto, somente aparece na narrativa bíblica depois da entrada do pecado. E ao longo da história bíblica, ela está sempre associada ao derramamento de sangue como um símbolo da gravidade do pecado, como vemos em Gênesis 3:21 e Hebreus 9:22. Dá uma rápida lida dessas duas passagens. E o Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e a sua mulher, né, Eva. Então a gente vê que a roupa de pele, né, obviamente eram roupas de pele de animais. Obviamente foi necessário ali, né, chegar, né, a Deus matar esses animais para fazer roupas para Adão e Eva, né? E depois, né, em Hebreus 9:22, ó, de fato, segundo a lei, todas, né, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então aqui em que sentido? Aqui é no sentido, obviamente, como o texto já fala, segundo a lei, né, como era na antiga aliança, como uma forma didática, como até eu disse anteriormente, né, como Paulo fala, né, o salário do pecado é a morte. Então, como era na antiga aliança, para o perdão de pecado é necessário, né, o sacrifício de um cordeiro, né? E é uma forma didática que Deus, né, fez para mostrar ao povo que sem derramamento de sangue não há perdão, para sempre mostrar, ó, o pecado ele leva à morte, né? A causa, a fonte de poder
da morte, né? O combustível da morte é o pecado. Então, por isso, da mesma forma também, o Senhor Jesus, né, em seu sacrifício, ele teve que entregar, né, se entregar a própria vida para o perdão de nossos pecados. Bom, então, né, o mundo após a queda é um mundo marcado pela morte, seja na corrupção do corpo humano, seja na deteriorização da criação. O argumento bíblico é consistente. Deus não criou o ser humano para ser mortal. A mortalidade é o resultado de uma condição adquirida, não criada. Por isso, a morte, na perspectiva bíblica, não é natural, mas antinatural. Né? Seu princípio é algo antinatural. A morte é um intrusa no mundo de Deus. Ela entrou por causa da desobediência e permaneceu como força hostil dentro da ordem criada. A angústia, né, humana diante da morte é, portanto, coerente com a verdade bíblica. Né? O homem teme a morte porque ela contradiz o propósito para o qual foi criado. O medo da morte não é um sinal de fraqueza, mas evidência de que o ser humano reconhece, ainda que intuitivamente, que a morte não pertence ao propósito original da existência. Então, até o fato do ser humano temer a morte é algo até ali de forma intuitiva, né? Ela se torna realmente coerente, né? Porque realmente a morte é algo que não era para existir, né? Não é, no princípio, não é algo natural, né? Essa coisa do ser humano morrer, adoecer, né? Sofrer por causa de enfermidades. Infelizmente isso, né, veio a adentrar no mundo após, né, a queda, a desobediência do homem, né? Então, vemos também a questão da morte, ela ser como um terror, né, existencial e um instrumento de chantagem. E se no Éden a morte não existia como realidade, no mundo caído ela se torna a maior força de intimidação, opressão, temor sobre o ser humano. A Escritura não apenas apresenta a morte como consequência do pecado, mas também a descreve como um poder que dominava, escravizava e assombrava. Essa seção é fundamental, pois mostra o último inimigo opera ao longo da história humana, preparando o terreno para compreendermos sua destruição final. A morte é um medo fundamental da humanidade, né? Todas as demais ansiedades derivam dela: o medo de perder, o medo de falhar, o medo de sofrer, o medo do desconhecido, né? Após que muitos não conhecem, né, a verdade da palavra, tem essa dúvida, né? O que vem após a morte, né? Então, o medo do desconhecido, né? O medo do futuro. A morte representa para o homem a ruptura mais profunda, né? A perda do corpo, dos relacionamentos, da consciência terrena, da identidade construída no tempo em que esteve vivo. Então é basicamente isso, né? O ser humano teme a morte porque ele representa a perda. Perder o seu corpo, relacionamentos, né? O que ele construiu, né? Seja um casamento, com os filhos, com amigos, familiares. Pessoas, quando ela pensa que vai morrer e vai deixar de continuar, né, esses relacionamentos, a pessoa se apavora, né? Da consciência terrena, da identidade, né? Tudo aquilo que ela que ela construiu como um ser humano, né, no tempo que esteve viva. Então esse medo é universal, né? Ricos e pobres, cultos e simples, civilizações antigas e modernas, todas enfrentam a mesma inquietação. A morte é o limite da autossuficiência humana. Por isso o ser humano treme diante dela, porque jamais foi projetada para experimentá-la. O temor da morte, portanto, não é apenas biológico, né? Até teológico, né? Algo que transcende, né? É espiritual. É a consciência instintiva ou racional de que algo terrivelmente errado entrou no mundo e afeta cada pessoa. A morte, desde a queda, se tornou um instrumento de poder e opressão. O homem, temendo aquilo que não compreende ou que não consegue evitar, pode ser levado à submissão ou à manipulação pela ameaça de perdê-la. Então nós vemos que
O ser humano, ele, por esse medo, né, existencial, esse medo, né, da morte, o que acontece, né? Os poderosos, né, aqueles que acabam obtendo poder de alguma forma, seja por tirania ou por chantagem, ele transformou a morte numa espécie de uma moeda, né, de troca, né, ou uma moeda de chantagem. Então se tornou esse instrumento de poder, de opressão, né, justamente por temer, né? O homem temendo aquilo que não compreende, não consegue evitar, pode ser levado à submissão, à manipulação pela ameaça de perdê-la. Ó, civilizações, governos, religiões pagãs, exércitos, né, e tiranos compreenderam isso e transformaram o medo da morte, né, em ferramenta para controlar os outros. Por exemplo, a gente vê as frases clássicas, né? A frase implícita sempre foi, né? Se você não fizer o que eu quero, você morrerá. Ou de outra forma, se você fizer o que eu não quero, será morto. Né? Trata-se de um mecanismo simples, porém devastador, porque atinge o ponto mais vulnerável do ser humano caído, o temor da morte. Esse temor primário. Desde os impérios antigos até regimes modernos, a morte sempre foi o argumento final da tirania. E aqui que reside uma verdade. O ser humano que teme a morte pode ser facilmente dominado. Por isso que a palavra, né, deixa bem claro, a gente viu isso acontecendo durante a história, que diante quando a igreja, né, foi colocada, né, diante de uma opressão, de uma perseguição, quando o inimigo viu que não era que não era o suficiente, né, apenas ali chegar a oprimir, né, de uma forma só com ameaças, né, mas realmente partiu ali, que viu que não era o suficiente, aí partiu para matar, né, nossos irmãos do passado, que passaram, né, por isso, né, de serem mortos. A palavra sempre deixou clara, né, não teme a morte, né, até por o próprio exemplo de nosso Senhor Jesus, que diante de, né, ser levado à morte, né, na cruz, ele não temeu, ele não desistiu, né, e muitos nossos irmãos também levando, né, tomados por uma grande coragem, tomados pelo Espírito, né, por uma grande coragem, eles prosseguiram firme, né, mesmo diante da morte, não desistiram, não abandonaram a fé, né. Então a gente vê que quando o ser humano teme muita morte, tem esse medo, infelizmente ele é facilmente dominado, porque chegar um tirano, alguém com esse tipo de fazer esse tipo de chantagem, ele vai se submeter, né, ele vai ser submisso, ele vai estar facilmente diante dessa submissão ou manipulação, né? Pela ameaça de ser morto. Então, por isso que a palavra sempre diz, né? Para um princípio de não temer a morte. Porque mesmo, e a gente vai ver isso no decorrer do estudo, que mesmo o crente morrendo, ele tem, né, a esperança, ele sabe, né, todos nós sabemos que seremos, né, teremos a ressurreição, né, para a glória. Então, e por isso que em diversas épocas, né, a própria ameaça de morte bastou para subjugar povos inteiros. Nas religiões pagãs, o medo da morte foi amplamente explorado, né? Os deuses eram retratados como entidades mortais, caprichosas e implacáveis, capazes de tirar a vida de adoradores caso não recebessem sacrifícios adequados. A morte, assim, tornou-se parte de um sistema de controle espiritual. Rituais envolvendo sacrifícios humanos, né, existiam precisamente porque a morte era considerada a moeda de maior valor diante das divindades falsas, né, dos falsos deuses. Diga-se de passagem, né? Até hoje em dia, esses sacrifícios humanos existem, mas fica aí mais por baixo dos panos, né? Aí nessa elite, né, nessa classe
essa classe, né, mundial, né, que comanda esse mundo. Mas esse é assunto para outro, né, para outro momento, né? Não vamos entrar nesse ponto. Isso demonstra que o homem, após a queda, passou a lidar com a morte não apenas com a realidade física, mas como um instrumento espiritual de escravidão. Desde o Egito Antigo até impérios como Babilônia, Pérsia e Roma, a morte foi usada como sanção suprema. As execuções públicas eram meios de ensinar o povo a temer a autoridade ímpia. O medo da morte era calculado para manter a ordem, impedir rebeliões e consolidar, né, o poder central. Né? E mesmo o mundo moderno não está livre disso. Né? Regimes totalitários, né, guerras, terrorismo, né, sistemas de opressores, né, ainda utilizam, né, a morte como ferramenta de chantagem, deixando clara sua natureza como inimigo permanece ativa. Né? Então, a gente vê também até os dias de hoje, né, em regimes aí modernos, principalmente os comunistas, né, usando também a morte como essa ferramenta de chantagem, né, de opressão, para, né, colocar as pessoas, né, submeter as pessoas a seu império, né, ao seu governo. Então, a escritura vai além da dimensão política, né? Nós vemos claramente que a escritura ela toca num ponto ainda mais profundo, né? Indo além da dimensão política, filosófica ou socióloga, apresenta a morte como um instrumento nas mãos de Satanás. Nós vemos isso em Hebreus 2, dos versos 14 ao 15, afirma que o diabo exercia poder sobre a humanidade por meio do pavor da morte. A arma do inimigo não é simplesmente matar, mas gerar pavor. O medo escraviza. O medo paralisa. O medo impede o homem de ouvir e obedecer e confiar em Deus. Assim, a morte não é apenas um fenômeno biológico, ela é um poder espiritual usado para manter o homem afastado da verdadeira vida. O medo da morte é o mais profundo cativeiro da humanidade caída. É uma prisão, né, que deixa o ser humano em pavor, né, em terror. A gente vê claramente, né, o medo, ele, justamente por essa chantagem da morte, causa, né, o medo, e o medo, como foi dito, ele paralisa, né, o ser humano, ele causa medo, pavor, ansiedade, né, e a pessoa fica sobre, né, uma escravidão, né? E a morte não afeta apenas o corpo, ela perturba a consciência humana durante toda a vida. O indivíduo vive sob a sombra de sua própria finitude. A psicologia moderna tenta oferecer respostas, mas não tem consciência sobre a estrutura essencial do problema. O homem morre porque está separado da fonte de vida. Enquanto não se reconciliar com Deus, permanecerá sob a tirania do medo da morte. A morte, portanto, deve ser vista como inimigo em todos os sentidos. Deve ser vista como inimigo física, né, espiritual, existencial, emocional, social e cosmológica, né? Algo que afeta toda a criação, né? A gente vê que não é só um homem, né? Não só o ser humano que morre, mas também os animais, né? Até mesmo ali algumas outras formas de vida, né? Também morre, tem o seu fim. Então é algo realmente cosmológico, né? Toda o cosmos, né? O mundo. E essa inimiga que Cristo venceu. Essa é a inimiga que será destruída no final. Então, meus irmãos, aqui eu entrei nesses pontos, né? Porque eu acho que foi essencial a gente entrar nesses pontos na questão de por que a morte, né, ela entrou no mundo. Por que ela entrou, né? Como a morte, ela é esse terror, né, existencial, esse pavor que assombra, né, todas as pessoas, ou basicamente a maioria, né, da humanidade, somente os não convertidos, né? Até muitos, né, cristãos, às vezes, dependendo do grau da fé, às vezes temem, né, a morte. É algo realmente que assombra, né, o ser humano, até o crente, às vezes mais forte, né, diante, né, realmente de um perigo, né, fatal
Ele pode, né, ali no momento tremer, né, sentir aquele medo, né, aquele temor. É algo, como eu disse, né, algo que para o ser humano atual é natural, acaba, né, sentindo muito medo. Mas é claro que não é normal o crente ele ter, né, esse medo contínuo da morte, né, esse pavor, isso já não é normal. E também, né, se tornou nesse instrumento de chantagem, né? A morte, por justamente o ser humano temer aquilo que ele ter esse medo, né, primordial de perder algo muito precioso, né, que é a vida, né, o corpo, o status tudo que ele construiu, né, quando esteve vivo. Ele se torna, né, quando ele vê diante desse perigo de perder tudo isso, ele se coloca, né, se submete a chantagens, a manipulações e assim por diante. Então, a gente vê claramente que muitos usam, né, transforma a morte nessa ferramenta de opressão, né, de chantagem. Então, acho que foi importante abordar esse assunto. Agora vamos entrar mais no assunto principal do estudo, que é sobre que a morte, né, essa inimiga, Cristo venceu. Ela será destruída, né? Então, primeiro vamos abordar onde foi dito, né, essa promessa, que foi em contexto, né, em 1 Coríntios capítulo 15. E aqui até alguns meses atrás eu trouxe um estudo completo sobre esse capítulo 15 de 1 Coríntios, né, aqui no canal, entrando aqui no canal uns 5 meses atrás, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Aqui há uns 7 meses atrás, eu fiz um estudo, né, a ressurreição e a vida eterna, na 1 Coríntios 15, e também eu trouxe um complemento, né, entendendo, né, corretamente o verso 29 de 1 Coríntios 15, né, que é um verso ali que é muito mal interpretado, né, principalmente pela doutrina católica, né. Então, um estudo muito bom, né, foi muito bem recepcionado. Os irmãos que tiverem interesse depois entra aqui no canal e assista. Esse estudo foi muito bom. Modesta parte, né, com a graça de Deus. Então, hoje iremos abordar mais nesse sentido, mais focando na questão da morte, né. Ao tratar da destruição da morte como um último inimigo, Paulo não está fazendo uma afirmação isolada ou um pensamento independente, né? A declaração se encaixa dentro da maior argumentação bíblica sobre a ressurreição, tanto a ressurreição de Jesus Cristo quanto a ressurreição futura dos santos. 1 Coríntios 15 é o capítulo mais extenso e sistemático sobre esse tema em toda a Escritura, e compreender seu contexto é essencial para entender por que a morte deve ser destruída. A igreja de Corinto, marcada por problemas variados, enfrentava também confusão teológica em relação à ressurreição. Alguns, influenciados pela filosofia grega, negavam a possibilidade de ressurreição física. Para a mentalidade grega, o corpo era uma prisão da alma, portanto, imaginar a ressurreição física soava absurdo, porque na filosofia grega existia um conceito, um conhecimento, né? Algumas questões também isso se espalhou, né? Se estendeu também algumas doutrinas gnósticas que creem, né, que o mundo é uma prisão e o corpo, né, a alma, né, que a alma, esse corpo físico, ele é uma prisão, né, do espírito, né? Ele nos aprisiona. Então, eles creem nessa questão, né, que o corpo físico é uma prisão do espírito. E acaba que, então, na mentalidade grega, né, naquele momento, é pensar na ressurreição do corpo físico também era um absurdo, né? Mas a gente sabe que a ressurreição física é no sentido de que o corpo, né, ele será glorificado. Então a gente sabe disso. Então para nós não é um absurdo, né? Mas para eles, né, para a mentalidade, nas doutrinas, né, filosofias gregas, era algo absurdo. Paulo escreve em 1 Coríntios 15 não apenas para afirmar que Jesus ressuscitou, mas para corrigir a falsa ideia de que a ressurreição dos mortos seria desnecessária, simbólica ou impossível. Sem a ressurreição, o cristianismo cai por terra e a morte permanece invicta. Paulo organiza o capítulo de forma lógica, como uma defesa jurídica da ressurreição do Senhor Jesus como fato histórico. Paulo apresenta testemunhas oculares, incluindo ele mesmo. A fé cristã se baseia em fato e não em mito. Se Cristo não ressuscitou, a pregação é inútil.
a fé é vã e permanecemos nos pecados. A ressurreição de Cristo garante a ressurreição futura de todos os que lhe pertencem. Primeiramente Jesus, né, depois os que são dele, e finalmente o fim, né, quando a morte será destruída. Paulo explica a natureza do corpo glorificado, constatando-o com um corpo atual sujeito à corrupção e à mortalidade. O capítulo culmina com a citação profética, né? Tragada foi a morte na vitória. A lógica de Paulo é direta, né? Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos, a morte será destruída. Então essa é a ordem, né? Primeiro Cristo ressuscitou, né? Jesus é a primícias, né? Ressuscitou para a glória, corpo já glorificado, e nós depois, né, futuramente, em sua vinda, né, aqueles que já morreram serão ressuscitados, né? Aqui a chamada primeira ressurreição, e aqueles que estiverem vivos, né, num piscar de olhos, serão glorificados. A ressurreição é a evidência de que a morte não tem a palavra final, mas enquanto a ressurreição e a vitória de Cristo, a destruição da morte será a consumação dessa vitória. Em outras palavras, a ressurreição decretou a derrota, né, da morte, e o juízo final executará sua sentença. No contexto de 1 Coríntios 15, né, nos versos ali 24 ao 26, Paulo descreve os eventos finais do plano de redenção. Cristo reina até que todos os inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. A gente vê também uma profecia já desde o Antigo Testamento, né, que é se não me engano, né, em Salmos 110, né, que é dito que o Senhor, né, disse o Senhor ao meu Senhor, né, que colocaria, né, todos os inimigos debaixo de seus pés, né, que Deus, né, colocaria todos os inimigos de seu filho debaixo de seus pés. Né, esse último inimigo, ali de uma forma simbólica, é a morte, né, ser destruída é a morte. A morte, portanto, é tratada como um inimigo que já perdeu seu poder sobre os salvos, mas ainda permanece ativo enquanto o plano de Deus não é completado. A derrota já foi decretada, a destruição ainda será cumprida. Cristo reina até que todos os poderes hostis sejam anulados, e a morte é o último poder a cair. É importante enfatizar que Paulo não trabalha com categorias meramente figurativas. A morte é vista como um poder com atuação concreta na ordem criada. Ela reina, né? A gente vê em 1 Coríntios 15, 21, essa expressão que a morte reina. Ela possui aguilhão, né? Em 1 Coríntios 15, 56. Ela oprime, escraviza e domina. Portanto, quando Paulo diz que ela será destruída, ele está falando de uma ação real de Deus no fim dos tempos, que aniquilará completamente o domínio da morte. A revelação da ressurreição é tão central para Paulo que ele afirma que, sem ela, sem Jesus, nem Jesus teria vencido a morte, nem os cristãos teriam esperança. A fé cristã não repousa em imortalidade natural da alma, né, como muitos pregam, né, que a alma é naturalmente imortal, mas na intenção de Deus, né, na intervenção de Deus para restaurar o corpo e assim derrotar definitivamente o poder da morte. Em 1 Coríntios 15 apresenta a destruição da morte como a etapa final do reinado de Jesus Cristo. E o último inimigo, porque todos os outros inimigos, né, pecado, Satanás, né, o próprio, maldição, né, poderes espirituais, né, as entidades malignas, né, os anjos caídos, corrupção, serão vencidos. Mas a morte representa o último resquício da queda no cosmos. Quando ela for destruída, a nova criação estará plenamente estabelecida, né? Os novos céus e nova terra, né? Então ali definitivamente, né, será o começo, né, de uma nova história, né? Será o começo de um novo mundo. Um mundo, como o próprio Apocalipse revela, né, nos últimos capítulos, não será um mundo, né, mais um mundo sem dor, né, sem sofrimento. Toda lágrima, né, será ali enxugada, né? Deus enxugará as lágrimas. Então, assim, isso é um início, né, de uma nova história, de um novo mundo, de uma nova realidade, né?
Então essa é a grande esperança, né? Nossa grande esperança de esperarmos, né, por este novo mundo, por esse, como era, né, no princípio, né, como Deus planejou, né, no princípio. Só que, né, como já foi abordado, infelizmente com a queda, o mundo se tornou, né, esse ambiente hostil ao homem, aos animais, né, tudo. Né, infelizmente a gente vê que tudo hoje tem esse ciclo, né? O homem caiu, né? Até então poderia viver até 1000 anos, até algo, né, bastante. Depois, ainda mais, aí quando veio, né, o dilúvio, aí o ser humano, né, ali a idade do homem diminuiu drasticamente, né? E agora o homem aí vive com base aí 70, no máximo 80 anos, né? A média, claro que uns passam disso, mas é muito raro, é muito difícil, são poucos. E a maioria a gente vê aí tantas pessoas, né, morrem jovens, né, com ainda crianças, ainda bebês, ainda às vezes nem ter, né, saído, né, do ventre de suas mães. E é algo realmente, felizmente, triste, né? Mas temos a esperança, né, a alegria de que um dia isso não será mais possível, né? Não existirá mais essa 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 morte, né? Não mais existirá, né? Então, a vitória, né, de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o reinado, né, o reino da morte. Para compreender por que a morte será destruída, é necessário ver como ela já foi vencida. A destruição futura da morte, né, como nós abordamos a questão de forma escatológica, né, tem a sua base na vitória passada de Cristo, né, durante a história. A obra de Deus em Cristo, portanto, não apenas redefine o destino do homem, mas também altera a condição da própria morte, quebrando o seu poder, anulando a sua autoridade e decretando a sua derrota inevitável. A morte continua existindo, mas já não reina, continua agindo, mas já está sentenciada. Então a grande questão também que muitos até argumentam, né, mais vindo dos descrentes, olha, a morte foi vencida. Mas por que ainda existe? Por que ainda reina? Por que ainda ela existe? Por que ela está agindo? Por que um homem ainda morre, o ser humano, né? A grande questão é que a palavra de Deus revela, e que muitos não percebem esse detalhe, é nesse sentido, que a morte, de fato, ainda existe, né? Infelizmente. Mas ela não tem mais esse reinado como é tinha antes. Lembra quando a gente falou que Satanás, ele tinha um poder, né? Ele reinava através do medo da morte, porque antes não existia essa esperança da ressurreição. Antes de Jesus se entregar, né, no madeiro e completar, né, por completo a obra salvífica, né, de Deus, antigamente não existia essa esperança, né, bem concreta da ressurreição. Apesar de que já em Daniel, acho que em capítulo 12, já fala da ressurreição, né? Ali de uma forma ainda um pouco turva, né? Ainda sem ter toda a plenitude, né? De que como será a ressurreição. Mas de fato só houve, né, a compreensão, né, em toda a plenitude com, né, o sacrifício do Senhor Jesus. Então não existia ainda essa porta, né? Esse caminho para a ressurreição, né? Para a vida eterna, em toda essa plenitude. Então havia ainda essa questão. Então a morte ainda reinava, Satanás ainda tinha, né, esse poder através da morte de reinar. Então a morte, apesar de continuar existindo, ela já não reina, porque ela já está sentenciada. Como está dito, né, ainda de agir, ela já foi sentenciada, terá um fim. E ainda mais para o crente, que mesmo que ele venha a falecer, ele sabe que será ressuscitado para a glória. Então é isso que nós devemos entender, né? É esse ponto que o reinado, né, a morte já não mais reina. Satanás tinha ali o poder, né, sobre a questão, né, da morte, como diz em Hebreus, como vimos aqui em Hebreus 2, né? Satanás tinha esse poder, né, Hebreus 2, ó, que, ó, por meio do pavor da morte, né,
Satanás, o diabo, ele exercia esse poder sobre a humanidade e ainda exerce através daqueles que não creem, né, obviamente, pavor da morte. Então, através desse pavor, as pessoas se submetiam, né, a tantas coisas. Hoje não. O crente, principalmente o povo de Deus, e não mais se submete à chantagem, à manipulação através desse tipo de pavor, né, de morrer. Então ela já está sentenciada, terá o seu fim. A vitória de Jesus sobre a morte não se inicia no túmulo vazio, mas em sua vida sem pecado. A morte possui aguilhão por causa do pecado, né? 1 Coríntios 15, 56, né? Pois onde não há pecado, a morte não tem direito, não tem autoridade, não tem poder legítimo. E mais essa questão, a morte ela só tem poder por causa do pecado. O pecado é a combustão da morte. Lembrando, né? A morte só entrou por causa do pecado, como vemos na ordem das coisas. Então, se, por exemplo, um crente que vive, né, em santidade, a morte não tem mais direito sobre ele, não tem mais autoridade sobre a sua vida, não tem mais um poder legítimo. Então, Cristo viveu toda a sua vida em obediência absoluta ao Pai. Sua vida perfeita remove qualquer fundamento legal para a morte agir sobre ele. Assim, antes mesmo da cruz, Cristo já é vencedor em relação à morte, porque viveu sem o elemento que lhe dá poder. Quando Cristo morre, não é derrotado pela morte, ele entrega a vida. A expressão, né, ninguém atira de mim, eu de mim mesmo a dou, né, como vemos ali em João 10, 18, evidencia que a sua morte não é consequência da fragilidade, mas o ato de soberano. A morte não o tomou, ele se ofereceu. Isso significa que Cristo morreu não porque a morte o dominava, mas porque escolheu submeter-se à morte para derrotá-la por completo. Ao morrer sem pecado, Cristo entra no território da morte como rei, e não como prisioneiro. Isso é impressionante, né? Então Jesus, obviamente, não se entregou porque submeteu, né, à morte, mas porque ele se entregou. Jesus foi um homem perfeito. Então a morte não tinha poder sobre ele. Então, novamente, né, o pecado só tem poder porque atualmente esse mundo, né, como um mundo pecador, não pecaminoso, ele ainda reina porque, né, o combustível da morte é o pecado. Então Jesus, por ter vivido uma vida sem pecado, ter sido perfeito, a morte não teve poder sobre ele. E ele se oferecendo, né, no território da morte, né, ele foi esse antídoto, né, esse, digamos assim, né, não é uma expressão talvez muito adequada, mas foi um veneno reverso, né, inverso, perdão, né. Ele adentrou, veio, né, no território da morte, né, onde, né, nesse mundo que infelizmente a morte ainda reinava, e foi esse antídoto, né, ele veio e se entregou, né, viveu de uma forma que a morte não teve autoridade sobre ele, porque justamente viveu sem pecado, se ofereceu, e ao morrer, né, ele se entregou, né, ao morrer ele ressuscita, né, dos mortos, e assim vence, né, vencendo a morte. Então olha só, né, que coisa maravilhosa, né? A ressurreição é a manifestação pública da derrota da morte. A morte foi incapaz de reter Cristo. O túmulo não pode mantê-lo preso, né? A ressurreição não é um retorno à vida natural, mas a entrada na vida gloriosa. Como a gente vê, né, a ressurreição, essa ressurreição não é somente para um retorno à vida, né, normal, natural, mas é para a glória, né, o corpo glorificado, incorruptível e eterno. Isso significa que o Senhor Jesus não apenas reviveu, ele ressurgiu em um estado no qual a morte não pode mais tocá-lo. Ele rompeu o ciclo que dominava toda a humanidade desde Adão. A morte perdeu o seu domínio sobre ele, né? Como vemos em Romanos 6,9. Isso revela a vitória de Jesus e inaugura a nova criação. É importante compreender que a morte, no pensamento bíblico, não é somente um evento, mas um reino. Então, vemos justamente esse reinado, né, da morte.
Paulo fala do reinado da morte, da força da morte e do poder da morte. Cristo não derrota apenas o evento da morte, mas todo o sistema espiritual que a sustenta. Ele destrói a culpa, né, por meio do perdão. Ele quebra o domínio do pecado por meio da obediência e remove a acusação por meio da justificação. Ao fazer isso, ele atinge a raiz da autoridade da morte. A morte perde seu trono porque perde o seu fundamento legal. Hebreus 2, 14 e 15 afirma que Cristo destruiu aquele que tinha o poder da morte, libertando o que, pelo pavor da morte, viviam sujeitos à escravidão, né? Nós vimos que é o diabo, né? A morte antes da cruz existia domínio psicológico e espiritual sobre o homem. A ressurreição remove o medo, não porque a morte deixa de existir, mas porque deixa de ser a ameaça final. O cristão continua morrendo fisicamente, mas não morre espiritualmente. Não enfrenta a condenação, não entra em trevas, não experimenta a separação eterna. A vitória do Cordeiro remove o aspecto aterrador da morte para os que lhe pertencem. Então é muito importante também entender, né, que apesar do cristão ele vir a falecer, ele não morre espiritualmente. Justamente nesse aspecto que muitos têm esse pavor de que o que vem após a morte, né? O que vai acontecer comigo após a morte? Nesse aspecto de terror, né, aterrador, da morte não mais pertence, né, ao que tem a esperança em Cristo, porque isso é removido, porque ele sabe, tem a esperança. Olha, a morte ainda em si é algo realmente ainda é triste, né? Mas eu tenho a esperança, né, de que após a minha morte, né, a próxima vez que eu abrir, né, os meus olhos, estarei na glória, estarei ressurreto. Então, esse aspecto não existe mais, né? Esse medo aterrador não existe mais na vida do crente. A vitória de Jesus já aconteceu, mas ainda não atingiu sua expressão final. Essa tensão, né, entre o já e o ainda não é característica do Novo Testamento. Cristo já venceu, mas a morte continua existindo. Cristo já ressuscitou, mas a criação ainda geme. É aquilo que a gente falou, né, anteriormente, eu disse. A questão da morte ainda existir, mas já não mais reina. Apesar de ainda agir, ela já está sentenciada. Então a gente vê que Cristo já ressuscitou, mas ainda a criação ainda geme, né? Cristo já reina, mas ainda há inimigos. A morte está derrotada, mas não destruída. A ressurreição de Cristo é a primeira manifestação da nova criação. A destruição da morte será a última. Sua vitória tem início na cruz e no túmulo vazio, e só se completará na consumação, quando a morte foi totalmente removida da realidade criada. Assim como a morte entrou no mundo por um homem, né, Adão, a ressurreição também entra por um homem, né, Cristo, né, o segundo Adão. Ele é chamado de primícias dos que dormem, indicando que sua ressurreição é o começo de uma colheita maior. A vitória de Cristo garante que os salvos experimentarão a mesma vitória. A destruição da morte no fim dos tempos só é possível porque Jesus inaugurou em sua pessoa a nova vida incorruptível. Para quem está em Cristo Jesus, a morte perde o seu caráter de inimiga absoluta. Ela continua sendo um inimigo, mas não é mais um inimigo vitorioso. Ela se torna passagem para a vida com Cristo, não queda de condenação. O túmulo, antes um símbolo de derrota, se torna um lugar de descanso. O crente morre, mas sua morte não é a vitória da morte, né? A vitória de Cristo é sobre a morte aplicada ao crente. Essa mudança de significado é parte da vitória de nosso Senhor. Então veja, para muitos parece, né, um pouco paradoxal, né? Mas é sim, né? A sabedoria as coisas de Deus, né? Ela parece, né, loucura para os homens, para o homem natural, né? Carnal. Mas é isso, o crente morre. Ele pode até falecer, mas a sua morte, o fato apenas dele vir, né? Como a escritura gosta muito de usar essa expressão, né, de dormir,
como ele fosse dormir, né? As primícias dos que dormem, né? Apesar de ainda morrer, não é a vitória da morte. A morte não venceu com a morte do crente, apenas com a morte física do crente. Pelo contrário, porque como a gente viu, o crente não morre espiritualmente. E não vai participar da segunda morte, que essa será mesmo a definitiva, a aterradora. A vitória de Cristo sobre a morte aplicada ao crente, né? Essa é a mudança, né, de significado. É parte da vitória de nosso Senhor Jesus. E a destruição final da morte no juízo final, como a gente viu, é até que vimos a morte como intrusa na criação, consequência judicial do pecado, terror universal, o inimigo declarado. Vimos também que Cristo, por meio da sua ressurreição, destruiu o poder da morte, embora ainda não tenha eliminado sua existência. Agora chegamos ao ponto em que a Escritura fala não apenas da derrota, mas da aniquilação final. Então, não só da derrota da morte, mas da sua aniquilação. É o momento ao qual a morte deixa de operar e de existir como categoria universal. Esse é o ato conclusivo do plano redentor. O Novo Testamento apresenta a derrota da morte em 3 estágios distintos. Primeiro, a morte de Cristo, né? A morte perde a sua autoridade legal sobre os que estão em Cristo, né? Quando Cristo ele morre e ressuscita. A ressurreição de Cristo, né? A morte perde o seu domínio irrevogável, pois alguém venceu a sua estrutura. E a ressurreição final dos crentes, dos santos. A morte perde o seu alcance sobre o corpo dos remidos. E o juízo final, a morte é eliminada como realidade cósmica. Assim, Cristo já venceu a morte, mas ainda não é destruída. A derrota é histórica e a destruição é escatológica. Paulo afirma, né, o inimigo a ser destruído é a morte, né? 1 Coríntios 15, 26. Então até foi essa passagem, foi até um pouco da inspiração, né, para fazer o título do estudo, né? A morte, portanto, pertence como o último vestígio da antiga ordem, aguardando a sua remoção definitiva. Segundo a Escritura, o momento exato em que a morte será destruída ocorre após a ressurreição dos mortos e após o juízo final. Apocalipse 20, 14 descreve a etapa conclusiva, né? E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Aqui encontramos o texto mais explícito sobre a aniquilação final da morte. A linguagem utilizada não sugere apenas manipulação ou limitação, mas remoção absoluta, uma sentença que encerra a fundação da morte no cosmos. O lago de fogo não é simplesmente um local de suplício. É a imagem bíblica, né, da anulação final de tudo o que contraria o propósito eterno de Deus. Assim como o diabo, a besta e o falso profeta serão lançados ali, também a morte e o pós, né, tudo o que acontece ao reinado do mal é extinto no mesmo juízo. A morte é tratada como um ou força objetiva, não apenas um conceito abstrato. Ela é julgada, indicando que sua existência está ligada ao pecado e ao domínio das trevas. Ela é removida da ordem final, não terá lugar na nova criação. Não se trata de destruir algo físico, mas de extinguir uma realidade jurídica, moral e existencial que passou a operar no mundo desde a queda. A morte é a estrutura, e é essa estrutura que será dissolvida. Antes de ser destruída, a morte ainda opera como uma espécie de última fronteira, né, da ordem antiga. Mesmo os salvos morrem fisicamente, embora estejam livres do seu aguilhão condenatório. Essa é a questão, né? O aguilhão da morte não tem mais poder sobre os cristãos. Mas com a ressurreição dos santos, ocorre o golpe decisivo, né? A morte foi tragada na vitória. 1 Coríntios 15, 54. A morte sofre um primeiro colapso funcional, pois os corpos dos remidos são glorificados e se tornam inacessíveis à sua ação. No entanto, a morte em si, como realidade universal, ainda precisa ser removida. Isso ocorre somente depois do juízo final, quando a ordem antiga é submetida por um novo céu e nova terra. Apocalipse 21, 24, verso 4 afirma, né? E não haverá mais morte. Essa é a declaração final sobre a natureza da nova criação. Não haverá mais morte física, espiritual e existencial. A morte não será mais possibilidade.
ameaça, o temor. Ela não estará presente no novo mundo, porque o novo mundo é totalmente preenchido pela vida que procede de Deus. Aqui se completa a promessa de Deus desde o Éden, o retorno a uma existência sem interrupção, sem decadência e ruptura. Tudo o que a morte representa, separação, corrupção, infinitude, juízo, medo, desaparece. A morte, a morte ser o último inimigo não é acidental, é teológico, né? A redenção só estará completa quando não houver mais pecado. A redenção, né, só estará completa quando não houver mais pecado, né? Não houver mais juízo, não houver mais corrupção e não houver mais morte. A eliminação da morte é a assinatura final de Deus sobre a história e o selo definitivo da vitória da morte, da vida. A ressurreição inaugurará essa vitória, mas o juízo final conclui. A morte começou com o pecado e termina, né, com Cristo. Compreender que a morte é o inimigo e que será definitivamente destruída é maravilhoso e tem um impacto profundo na vida daqueles que estão em Cristo. A promessa da eliminação total da morte molda a forma como um cristão encara o sofrimento. O tempo presente, né, a esperança futura e o próprio sentido da existência. Não tem mais aqui a ansiedade, né, do medo da morte, né? A esperança do cristão não está baseada em uma melhora gradual do mundo, mas certeza objetiva de que a morte, a maior ruptura da existência, será eliminada. A fé cristã não é uma fuga da realidade, encara a maior realidade do ser humano, sua finitude. O fim da morte transforma a própria compreensão da vida. Paulo afirma que, se Cristo não ressuscitou, a fé é vã, mas se ele ressuscitou, a morte perdeu o seu caráter absoluto. Assim, a esperança cristã repousa não em possibilidades humanas, mas na certeza da ressurreição e da vida eterna. A Escritura diz que os homens estavam por toda a vida sujeitos à escravidão do pavor da morte. O medo da morte é universal porque a morte representa não apenas o fim biológico, mas a interrupção, né, da identidade, da consciência e dos vínculos, né, do próprio sentido. Mas o cristão, ao compreender que a morte é um inimigo já derrotado e condenado, não vive mais sobre esse terror. A morte ainda é dolorosa, ainda é separação temporária, mas perdeu a sua tirania. Ela não define o destino dos que pertencem a Cristo. Ela não é mais a última palavra, né? Paulo conecta diretamente o sofrimento presente à glória futura, né? Como vemos em Romanos 8:18. Se a morte será destruída, então todo sofrimento, perda, dor, fragilidade que culminam nela também serão temporários. O cristão entende que a realidade presente não é a definitiva. A mortalidade não é o fim, é a transição. E a promessa da imortalidade vindoura dá ao sofrimento uma perspectiva que impede o desespero. Não se trata de minimizar a dor, mas se colocar sobre a luz, né, da consumação futura. Deus não redime parcialmente, ele restaura completamente. A eliminação da morte demonstra que a salvação não é apenas redenção, mas restauração totalmente da vida humana. Jesus não veio apenas para resgatar o ser humano, mas para restaurar todo o corpo, né, a existência e a criação. A salvação bíblica é cósmica, ela atinge o ser humano em toda a sua totalidade e afeta também o destino do mundo. A morte sendo destruída é a prova de que Deus não deixará vestígio da queda no estado final. Saber que a morte será destruída significa que o pecado, que a gerou, também não tem lugar no mundo por vir. Então, assim, o cristão vive buscando santidade, né? Porque a santidade é o ambiente da nova criação. A esperança da ressurreição conduz à purificação, né? Como vemos em 1 João 3,3. Todo aquele que nele tem a esperança, purifique-se a si mesmo. Então, por quê? Porque todo que tem a esperança nele, né, nessa esperança, né, da vida eterna, e não vive ansioso, né, não vive desesperado, com medo dessa morte. E porque também, nessa esperança, né, ele é levado a viver uma vida santa, né, que será o ambiente da nova criação. O fim da morte indica a remoção de tudo que a produz. Rebelião, culpa, injustiça. Quem espera viver onde não há morte vive hoje como alguém que
já pertence à vida. O cristão não vive para prolongar o tempo presente, mas para preparar para o tempo eterno. A cultura valoriza a tentativa de escapar da morte por meio da ciência, né? Que é conhecida através do transhumanismo, poder, riqueza ou negação existencial. Mas o cristão encara a morte com sobriedade, sabendo que ela será removida, e vive orientado pela eternidade. Isso estabelece prioridades diferentes, né? O que é eterno tem mais valor do que o que é temporário. A destruição da morte redefine, né, o que importa. A morte destruída por Cristo ressuscitou, né? Assim, a morte será destruída porque Cristo ressuscitou. A vitória final pertence a Jesus. Assim, a vida cristã é vivida centrada na pessoa e na obra de Cristo. O fim da morte é a demonstração final que o Filho reina com poder, autoridade e vitória definitiva. A Escritura apresenta a morte como intrusa na criação, consequência, né, do pecado, inimigo da humanidade e instrumento de terror. Ela marca a ruptura entre Deus e o homem, a fragilidade da existência, o inimigo imposto ao mundo caído. Desde Gênesis até Apocalipse, a morte recupera a história como sombra contínua, lembrando o fracasso humano e a gravidade da rebelião. Mas a Escritura afirma com igual clareza que a morte não ocupará mais para sempre esse lugar. Ela não é eterna, ela não é imutável, ela não é um poder definitivo. A morte, que entrou pelo pecado, também será removida pela justiça de Deus. E a história, que começou com a sentença certamente morrerás, termina com a declaração solene: não haverá mais morte. O triunfo de Cristo sobre a morte pela ressurreição é o anúncio de um novo destino para o povo de Deus. Sua vitória é garantida de que a morte não deterá o corpo, não vencerá a fé e não encerrará o propósito de Deus. Em Cristo, a morte já perdeu sua condenação. Na ressurreição final, perderá sua atuação. E no juízo, né, no último juízo, perderá sua existência. A fé cristã não minimiza a morte nem romantiza. Ela encara como o que realmente é, o último inimigo. Mas, ao mesmo tempo, afirma com autoridade: esse inimigo está condenado. A morte, que parecia invencível, será ela mesma destruída. Aquele que é a vida pronunciará a palavra final, né? E essa palavra não será morte, mas vida eterna, vida plena, vida sem interrupção. Assim, o cristão vive no presente com a certeza de que seu futuro não termina em silêncio, mas em ressurreição. Não termina em perda, mas em restauração. Não termina, né, na sepultura, mas na glória. A destruição da morte não é apenas doutrina. É a esperança que sustenta a igreja, a força que sustém o crente e a promessa de que molda todos os nossos passos. No momento final da história, quando Deus fizer novas todas as coisas, a morte deixará de existir e somente a vida permanecerá. E a vida permanecerá porque Cristo reina, porque Cristo venceu. O nosso Senhor Jesus ressuscitou. A última palavra não pertence à queda, mas à redenção. Não pertence ao inimigo, né, ao diabo, mas ao Senhor. Não pertence à própria morte, mas àquele que é o autor da vida. O último inimigo será destruído. E quando isso acontecer, tudo o que Deus planejou desde o princípio se cumprirá plenamente. E a criação será restaurada. E a humanidade redimida será glorificada. E Deus será tudo em todos. Amém, meus irmãos? Isso é a nossa esperança, que a morte um dia terá o fim. E vivemos, né, de forma plena, sem ansiedade, sem medo da morte. Pois até aqueles que estão em Cristo, mesmo que morram, viverão. Então, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Espero que o estudo tenha sido claro em toda essa abordagem, né, sobre a morte, e que tenha sido edificante. E tenha sido, né, uma forma também de nos encher, né, de mais de esperança, de alegria. E saber que a morte atualmente é, né, algo que traz tanta tristeza, tanta dor, né? Às vezes medo, ansiedade. Ela terminará, né? Não mais existirá. Então é isso, meus irmãos. Peço por gentileza novamente que os irmãos possam deixar o like de vocês,
deixar um comentário e compartilhar para que chegue a mais pessoas. Como está aqui na imagem, né, a morte ela terá seu fim, né? A luz, né, que a glória de Deus já está dissipando, né, a morte, né? A morte já está se destruindo, se desfazendo. E é isso, meus irmãos. Aqui eu fico por aqui. Que todos tenham uma semana abençoada. Fiquem todos com Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.